Renata Moura me deu a missão de responder uma das perguntas da caixinha que ela colocou ontem sobre dificuldades na amamentação. Renata é uma consultora de amamentação de altíssimo nível e eu tenho a honra de dividir alguns casos de pacientes com dificuldade na amamentação junto com a Renata. E ela me pediu para responder a seguinte pergunta que fizeram lá para ela. Por que que algumas mulheres que fizeram mastopexia, que é aquela cirurgia de redução mamária com prótese ou sem prótese, por que que essas mulheres, algumas delas, não conseguem amamentar ou têm algum grau de dificuldade durante a amamentação? Então, acho que a melhor forma de explicar isso é mostrando essa mama aqui por dentro, né? Como é que funcionam as cirurgias, né? Cirurgias plásticas da mama. Começando pela cicatriz. As principais cicatrizes das cirurgias mamárias, seja para colocar prótese ou para fazer a redução da mama e o levantamento dela, são a cicatriz em forma de T, que é uma cicatriz que passa aqui ao redor da areola, desce numa vertical aqui e faz uma horizontal aqui em forma de T, tá? Em T invertido, ou aquela cicatriz só aqui embaixo no sulco mamário, né? Quando é só, na maioria das vezes, quando não há necessidade de retirar pedaço da mama nem pele, só colocação de prótese aqui no sulco inframamário, que a gente chama. E tem uma terceira que é menos comum, que é só ao redor da areola, também para colocação de prótese mamária. Mas quem vê a cicatriz por fora não imagina o quanto a mama ela é mexida e cortada por dentro. E são esses cortes internos que podem levar a dificuldades na amamentação. Bem próximo aqui para vocês entenderem melhor. A gente tem a pele aqui por fora, esses vasinhos aqui azul e vermelho, são artérias e veias, né, que trazem o sangue para a pele. Essa árvore aqui dentro da mama é a glândula mamária e o amarelo é a gordura, tá? Parece uma árvore mesmo. Aqui o mamilo é o tronco principal, esses galhinhos aqui, ó, preto, e as folhagens, que seriam essa parte meio rosa aqui. Isso aqui é a glândula mamária, isso aqui que tem dentro da mama. A mama é constituída de gordura em amarelo e glândula mamária com vasos sanguíneos aqui, tá? Então, algumas cirurgias, principalmente aquelas que envolvem cortes na areola, elas podem danificar esses ductos principais aqui, ó, que é por onde o leite passa. Ele é produzido nessa parte rosa e ele desce todo esse encanamento, assim, aqui, esse tronco, ó, esses galinhos, até chegar no tronco principal aqui no mamilo, que é por onde sai o leite. Então, do mesmo jeito que tem corte do lado de fora, cicatriz podem... Então, ao cortar algum desses ductos ou alguns deles, o que acontece? Forma-se uma cicatriz que bloqueia a passagem do leite que está sendo produzido aqui, ele não consegue chegar no mamilo. Então, na maioria das vezes, os cortes são parciais, não se cortam todos esses ductos, mas alguns deles são danificados e diminui o fluxo, né? Normalmente, a paciente ela não consegue um volume adequado de leite para suprir a necessidade do bebê. Um outro problema é que aumenta o risco de mastite, tá? O que é a mastite? É uma infecção, né, relacionada, na maioria das vezes, a esse leite que fica retido aqui. Está entupido aqui, não está passando, está bloqueado esse canal. O leite ele continua sendo produzido aqui nessas células, mas ele não tem por onde passar, então ele fica retido, desencadeia uma reação inflamatória e esse leite se transforma em pus, virando um abscesso. Então, isso também aumenta o risco de desenvolver mastites com abscessos. Mas a natureza é tão sábia que na mama acontece algo muito semelhante ao que acontece quando a gente tem infarto ou AVC. Quando um vaso obstrui por algum trombo, o organismo faz com que vasos novos surjam ao redor para suprir a necessidade daquele que se foi. A mesma coisa acontece aqui na mama. Após alguns anos da cirurgia, quando todo o processo de cicatrização está completado, pode acontecer a formação de novos raminhos para compensar aqueles que foram danificados, tá? Mas cada tipo de cirurgia é única, a gente não tem como prever antes da amamentação, antes do processo da amamentação, se isso vai acontecer, se aquela mulher desenvolveu novas vias de drenagem para esse leite ou não. É algo que a gente só descobre quando acontece, durante o processo de amamentação. Por isso que muitas mulheres que já fizeram cirurgia conseguem amamentar normalmente. E por que que outras que fizeram
a mesma cirurgia, uma cirurgia muito semelhante, e não conseguem amamentar, né? Provavelmente é por isso. Algumas conseguem desenvolver a formação de novos raminhos e outras não.